informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 29 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Chuva ajudou a controlar queimada no Pantanal. Crescimento da procura por alimentos pode abrir mais mercados, diz governador. Mulher condenada à prisão pelo canto dos seus galos. Tereza diz ter carta branca de Bolsonaro e que o agronegócio carrega o Brasil. Mais de 100 mil toneladas de grãos caem durante o transporte em Mato Grosso. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. Agrojangada Lojas em Itaporã, a Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quinta-feira, ensolarada em Dourados e região. O calor volta com temperatura máxima estimada de 34 graus. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 147,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 146 à vista. Vaca gorda a R$ 137,00 no Friboi a prazo e a R$ 136 no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 27,00 e a de soja a R$ 76,00, informou a GD Corretora. A expedição que leva até você o melhor da John Deere já está na estrada. A carreta itinerante Tratur leva para os 4 cantos do Brasil workshops, demonstrações e a inteligência das nossas soluções. São milhares de quilômetros rodados, muitas cidades visitadas e a certeza de sempre fechar um ótimo negócio. Venha nos visitar. Vem aí Tratur 2019, no dia 30 de agosto, às 8 horas, na cidade de Douradina. Não fique de fora desse grande evento. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A população brasileira foi estimada em 210 milhões e 100 mil habitantes, em 5.570 municípios, segundo informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A estimativa, com o total de habitantes dos estados e dos municípios, se refere a 1º de julho de 2019 e foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou na terça-feira ter carta branca para atuar em sua pasta e que o agronegócio brasileiro tem carregado o Brasil. As declarações foram realizadas durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura que acontece em São Paulo. Em seu discurso, Cristina chamou de conversa como uma fala com amigos e destacou a importância do agronegócio para o país, dizendo que o setor tem carregado o Brasil e é visto com bons olhos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela também ressaltou a liberdade de atuação que tem recebido de Bolsonaro
Tal carta branca tem possibilitado, segundo Tereza, que o Ministério haja de forma técnica, adotando as medidas que acreditam ser necessárias para o desenvolvimento do agro. A chuva que caiu na região do Pantanal de Corumbá entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça contribuiu para reduzir o número de focos de calor no município, que teve registros de incêndios florestais nos últimos dias. Queimada destruiu 1.600 hectares e a chuva ajudou no trabalho de rescaldo. De acordo com informações do governo do estado, a queimada mais intensa foi na região do Porto da Manga, no Pantanal da Inhecolândia, e foi controlada pela Brigada do Pré-Fogo, do IBAMA, e pelo Corpo de Bombeiros, com a contribuição da garoa que caiu na madrugada. Conforme o gerente estadual do Pré-Fogo, Bruno Águeda, foi feito um trabalho de mais de 4 horas para o combate às chamas e equipes trabalharam no rescaldo, quando a chuva caiu e contribuiu para que os focos de calor perdessem força. Choveu pouco, mas praticamente em todo o Pantanal, disse Luciano Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá. A expectativa do crescimento da procura por alimentos no cenário mundial pode abrir mais mercado para Mato Grosso do Sul. Atento a isso, o governador Reinaldo Azambuja apresentou anteontem o programa de incentivos fiscais com o objetivo de atrair investidores ao estado e fomentar o setor produtivo da avicultura e da suinocultura. Ele disse isso no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura em São Paulo. Na solenidade, Azambuja afirmou que há um horizonte propício no cenário de exportações, principalmente de carne, energia, produtos agropecuários e commodities, e defendeu que o agronegócio é um setor que sempre deu respostas rápidas para a economia nacional nos períodos de recessão. No entanto, destacou a necessidade de resolver alguns gargalos. O desafio, segundo o governador, é a falta de unidade para defender a política do setor do agro, que sofre com guerra das informações desencontradas que atrapalham o potencial produtivo do país. Pelo singelo canto de alguns galos, a aposentada Dora Dias, de 68 anos, pode amargar 25 dias na prisão em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. Em sentença dada na segunda-feira, a justiça local considerou a idosa culpada por perturbar a tranquilidade dos vizinhos ao manter 4 galos em sua chácara na periferia da cidade. Um casal alegou que o canto das aves perturbava o sono da família durante a madrugada. A justiça se baseou em decreto-lei de 1941 para condenar a ré Dora Dias a cumprir pena de 25 dias de prisão simples. O advogado da idosa vai entrar com recurso. A ação se baseou em denúncia ao Ministério Público Estadual feita pelo casal morador de uma chácara vizinha. Marido e mulher alegaram que os galos empoleiravam em uma árvore e desandavam a soltar os cocoricós toda a madrugada, prejudicando seu descanso noturno. O casal alegou que inicialmente procurou a vizinha e, sem resultado, tentou resolver o caso através do Centro de Zoonoses. O problema continuou, resultando na reclamação ao Ministério Público. A JBS divulgou ontem que a sua controlada Pilgrim's Pride Corporation assinou um contrato para adquirir a Tulip Company em uma transação avaliando a empresa britânica em 290 milhões de libras esterlinas, ou aproximadamente 354 milhões de dólares, ou mais de R$1 bilhão. De acordo com o comunicado, a Tulip é líder na produção de carne suína e alimentos preparados com operações no Reino Unido, e a transação busca criar uma líder de carne e alimentos preparados na Europa, por meio da expansão do portfólio de alimentos preparados para 21% das vendas globais da Pilgrims. A Advocacia Geral da União defendeu na noite de terça-feira, em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a destinação inicial de R$500 milhões para preservar a floresta amazônica, oriundos do Fundo do Dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato. O Rio Grande do Sul poderá colher uma safra recorde de quase 20 milhões de toneladas de soja em 2020,
estimou a Emater, órgão ligado ao governo gaúcho, prevendo aumentos de cerca de 2% no plantio e de 4% na produtividade média, na comparação com a safra passada. A área plantada chegaria a 5.900.000 hectares de soja, com rendimento de 3.300 quilos por hectare. A perda de grãos de milho e soja pelas estradas entre fazendas e os armazéns em Mato Grosso passa de 100 mil toneladas a cada ano, segundo os produtores. O desperdício costuma ser maior quando há trepidações causadas pelas más condições das rodovias. Quantidade de milho às margens das rodovias nesse período de escoamento do cereal chama bastante atenção. Segundo a engenheira agrícola Solenir Rufato, de maneira geral, as perdas aumentam quando os caminhões precisam passar por estradas de terra. Segundo ela, ter caminhões em boas condições significa amenizar os prejuízos, mas não tem como zerá-los. É o uso de uma espuma para vedação de frestas na carroceria das cargas é que poderia evitar essa perda. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse anteontem que o Brasil está próximo de fechar acordos comerciais com o Canadá, Singapura e Coreia do Sul e que eles são muito interessantes para a agropecuária. Nós temos o acordo com o Canadá, que está bem adiantado. Temos o acordo de Singapura, que também pode ser que consigamos fechar esse ano. Temos um acordo com a Coreia do Sul, que também vai bem adiantado, disse a Tereza, em São Paulo, sem entrar em detalhes sobre a dimensão desses acordos e quais produtos seriam beneficiados. A ministra, que discursou em um evento do setor de suínos e aves, comemorou o acordo comercial entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, apesar de toda essa polêmica que nós estamos vivendo. As equipes de combate a incêndio na Bolívia conseguiram controlar o fogo nos municípios de Roboré, Otuques, Tucavaca e São Inácio de Velascos, na região de Chiquitânia, no departamento de Santa Cruz, região de fronteira com o Brasil. Cerca de 1 milhão de hectares foram afetados pelos incêndios nas últimas semanas. O incêndio ainda está sendo fortemente combatido nos municípios de Concepción, mais próximo na fronteira do Brasil com Mato Grosso, e São Matias. Desafio Ranger. Se você comparar, você vai levar. Só ela tem capacidade de imersão de 800 milímetros. Só ela tem 7 airbags. Sistema anticapotamento. Diferencial traseiro blocante. Só ela tem 5 anos de garantia. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completona a partir de 145.490 à vista na venda direta. É Diesel 4x4 automática completona. Compare, comprove e escolha a sua. Na Ford Via Sul. No trânsito decidido a vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. CCJ aprova a PEC sobre atividades agropecuárias em terras indígenas. Após debates intensos, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira a admissibilidade da proposta sobre atividades agropecuárias e florestais em terras indígenas. Foram 33 votos a favor, 18 contra e uma abstenção. A PEC 187 altera a Constituição e diz que as comunidades indígenas podem, de forma direta, exercer atividades agropecuárias e florestais em suas terras com autonomia para a administração dos bens e a comercialização dos produtos. A votação só ocorreu após acordo iniciado na semana passada, em que a oposição desistiria da obstrução se a relatoria declarasse a inadmissibilidade de outra proposta que tramitava em conjunto, a PEC 343, mais abrangente quanto à exploração agropecuária, mineral e hídrica em terras indígenas. Logo no início da reunião, o novo relator, deputado Pedro Lupion, do DEM do Paraná, anunciou o parecer. Quando voto pela inadmissibilidade da 343, estamos cumprindo justamente o que foi acordado com membros da oposição e aqueles que eram contrários a esse projeto. A inadmissibilidade dela mata ela na casca, ou seja, nem em uma comissão especial para analisar a 187 ela poderia voltar.
Para a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, o descarte da PEC 343 foi apenas uma vitória parcial da oposição, já que os riscos de entrada do agronegócio em terras indígenas permaneceriam na PEC 187. Talíria lembrou que a Constituição já dá autonomia aos indígenas para plantar e comercializar seus produtos. Não a colonização e não também a volta de uma lógica indigenista, integracionista, que foi rompida com a Constituição de 88. Dizer que vai permitir atividades florestais, atividade agrícola, agropecuária, os povos indígenas já podem fazer isso. O que não se pode é violar a legislação ambiental e entregar para terceiros, que é isso que se propõe, mesmo com um desapensamento, abre brecha para avanço do agronegócio em terras dos indígenas. Já o autor da PEC 187, deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, reclamou de interpretação errada do texto e argumentou que a proposta dá meios efetivos de os indígenas implementarem atividades econômicas. Essa PEC abre a possibilidade e não a obrigatoriedade de comunidades indígenas de poderem fomentar nas suas áreas de reservas indígenas uma atividade econômica, porque só depois de aprovada a PEC 187 é que as comunidades indígenas no Brasil poderão, se assim quiserem, ao seu usufruto próprio pessoal e ao governo de estado emitir uma exceção estadual, ter acesso a um fundo constitucional de um Banco da Amazônia, Caixa Banco do Brasil. Por que não inseri-los na roda do progresso do Brasil? A reunião foi acompanhada por lideranças indígenas que protestaram ao fim da votação. Também houve debates acalorados entre os parlamentares. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, disse que a PEC está na linha do atual desmonte das políticas públicas indigenistas, com reflexos nos graves problemas socioambientais que o país enfrenta no momento. E é justamente nesse cenário, onde a Amazônia está pegando fogo, onde as terras indígenas estão mais vulneráveis, justamente por conta das invasões tanto de atividades garimpeiras, mas também por madeireiros, e a ausência de uma reação positiva do governo brasileiro, justamente apressa esse desastre na Amazônia. O direito fundamental como cláusula pétrea não deveria ser modificado para atender interesses estranhos, inclusive restrições de direito, como é a PEC 187. Mas para o delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, a proposta dará autonomia aos indígenas. Nós temos que dar ao índio a proteção que ele merece, mas ao mesmo tempo temos que fazer com que os índios possam se libertar dessa servidão voluntária que hoje os impede de fazer a exploração agropecuária ou florestal de suas terras. Chega de discurso que trata o indígena como coitadinho. Para os deputados de oposição, a proposta fere a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê consulta prévia às populações tradicionais em temas ligados à sua autonomia. Alguns levantaram a possibilidade de recurso à Justiça para barrar a tramitação da PEC. Após a aprovação da admissibilidade, a proposta sobre atividades agropecuárias e florestais em terras indígenas será submetida à análise de uma comissão especial antes de passar por 2 turnos de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.